muito boa noite, estamos começando mais um Fala Aí. Hoje eu estou na presença do Lucas aí novamente com a gente. Leandro Discreto também vai falar um pouco do basquete 3x3 pra gente hoje, valeu? Prazer, meu nome é Leandro Souza de Lima, mais conhecido como Leandro Discreto, primeiro atleta profissional da modalidade de basquete 3x3, esporte novo. Se tornou olímpico agora nessa estreia das Olimpíadas de Tóquio. E é um esporte que vem crescendo muito no mundo todo. É um esporte muito antigo, mas que se profissionalizou faz pouco tempo, mais ou menos aí desde 2010, desde a sua estreia oficial até o anúncio oficial em 2017. E, assim, você começou no basquete, mas você já começou no 3x3 ou você sempre teve uma paixão pelo basquete? Na sua caminhada você acabou conhecendo essa vertente? Ou até jogar outro esporte, por exemplo. Então, joguei futebol como qualquer outro jovem, né, no Brasil. Era bom. A gente sempre quer ser jogador de Sempre futebol. foi alto? Sempre fui alto, era razoável. Inclusive, com 13 anos já tinha 1,90 m. Nossa Cara, senhora. uma máquina. Hoje você tem quanto de altura? 1,98 m. Mais um que quase não passa na porta. E com 13 anos eu fui convidado para fazer um teste no Flamengo. No Flamengo. De futebol. Sim, Bom, sim. Na época eu era um jovem alto com certa habilidade. Qual posição? Então, na verdade eu jogava ali entre o meio e a esquerda. Entendi. Mas... Você é canhoto? Não, sou da direita. Mas o cara gostava ali de naquele meio ali, partindo pro meio para chutar, para definir, exato. E quando eu fui iniciar no futebol também comecei a jogar basquete. Só que nesse período eu também estava treinando muito com basquete e acabou que rolou uma oportunidade de fazer um teste de basquete, junto com um teste de futebol. Mas você já gostava de basquete? Eu gostava mais ou menos, só que eu me saía muito melhor no basquete que no futebol. Mas o futebol batia mais forte no coração. Sempre gostei mais de jogar futebol, até hoje, jogando futebol. Hoje menos, porque faz muitos anos que eu jogo futebol. Sim. Mas eu tinha muito mais prazer em jogar futebol do que jogar o basquete. Porque eu tinha jogado muito basquete na vida inteira. Só que acabou que eu gostei mais do futebol, do basquete, porque eu me destacava mais, era mais aceito, era mais entrosado, era o destaque do time. No futebol era mais um, e acabou que eu decidi jogar basquete. E ali você viu alguma oportunidade no basquete por você ser além do que o mais um? A oportunidade surgiu quando eu percebi que eu tinha uma certa vantagem ante os demais, né? Eu era realmente muito destacado no grupo, porque o esporte não era tão praticado em tantos lugares, nem todo mundo sabia jogar basquete. Sim. Então as habilidades que eu tinha adquirido no futebol acabaram me servindo, coordenação motora, agilidade, era muito rápido, era muito forte também, corria muito, então isso me deu muita vantagem no basquete e acabou que eu me destaquei muito rápido. 13 anos, já tenho 1,90 m. Não é pra qualquer um, não. Mas isso o basquete tradicional, né? Como a maioria conhece. Exato, comecei a treinar basquete normal. Entendi. E aí, você, nessa caminhada, como é que você conheceu o 3x3? Como é que ele apareceu na sua vida? Então, o 3x3 é uma adaptação natural, né, do basquete convencional. É um esporte que é praticado em diversas quadras públicas. Eu frequentava muito quadras públicas. Eu comecei a jogar basquete em projetos sociais. Porque hoje a gente tem pouca estrutura, né? Então você acaba indo para uma quadra pública para conseguir treinar, para conseguir desenvolver esse trabalho. Exato. Inicialmente, como eu disse, eu participei de projetos sociais. Os projetos sociais normalmente têm horários, né, e dias da semana. Eu treinava, se não me engano, 2 ou 3 vezes na semana só, durante 2, 4 horas no máximo. Sim. E os outros dias, claro, não tinha outra atividade. Então eu buscava, como eu comecei a gostar muito de basquete, comecei a frequentar as escolas públicas, ia para o Flamengo, ia para Lagoa. Só pra jogar. Nos dias que eu não tinha um projeto e nos finais de semana. Então foi onde eu comecei a conhecer mais o basquete, conhecer outros jogadores, porque lá era mais escolinha. Os jogadores também sabiam um pouco ali, foram se desenvolvendo um pouco junto comigo, só que como eu era muito viciado, eu jogava. O tempo todo, né? Eu inspirava basquete. Exato, então eu frequentava muitos espaços públicos, eu era o único da galera do projeto que ia à parte treinar, né? Então isso fez com que eu evoluísse muito. E o 3x3 estava nesses ambientes, né? A gente chegava na quadra pública, muitas vezes não tinha. Só tinha uma cesta, talvez. Ou só tinha uma cesta, estava quebrada, assim. 3x3, 1x1 sempre foi uma adaptação assim, realmente da circunstância. Da rua mesmo, mas o veio esporte mais da rua, né, no caso. E o esporte já existia, né, também. Exato, já existia, pelo mesmo motivo, né? Por ser um esporte, por ser uma condição,
né, natural ali daquele ambiente, seja por uma mais quadra, fácil. exato, seja por um aro estar quebrado, ou seja por não ter a quantidade suficiente para completar, né, os jogadores para jogar dentro das regras oficiais. Isso se tornou uma adaptação, você vai tendo as regras próprias ali, de acordo com o grupo que está jogando. Isso se popularizou no mundo todo, né? Desde a década de 80, onde o esporte em si começou a vir mais para os espaços públicos, né? Começou nos Estados Unidos, né? Exatamente. Quando começou a se desenvolver nos espaços públicos, automaticamente isso foi se tornando popular. Cara, é muito... Fiquei acompanhando, né? Vi até que a gente tem a Sérvia como maior vencedora do 3x3. Causou até estranheza, achei que os Estados Unidos ia ter dominância nisso. Mas realmente é um esporte diferente e eu queria que você passasse um pouco pra gente como é que você enxerga o esporte hoje, o que você acha que precisa, como que a gente pode melhorar, você acha que falta uma visibilidade, falta investimento? Você fala a nível de Brasil? Nível de Brasil, daqui nacional. Depois de você falar, pode até estender para as suas opiniões sobre a própria Sérvia e os Estados Unidos, talvez. O esporte, ele, por mais que seja um esporte muito antigo, né, e praticado no mundo todo, a Sérvia foi o país que aperfeiçoou, né, a técnica dentro das regras estabelecidas pela FIBA. Então isso também influencia muito o estilo de jogo, porque as regras elas têm um impacto muito grande na maneira de jogar. E os sérvios entenderam muito bem as regras, entenderam muito bem o jogo, a dinâmica, e eles evoluíram, né, o jogo. Então eles conseguiram adaptar entre as regras suas habilidades individuais e coletivas e fizeram com que o jogo se tornasse mais ainda mais dinâmico do que já é, do que a regra já propôs, né? Entendi. E acabou que, claro, lá eles aprenderam a jogar mais rápido o jogo e entre eles o fato da Europa estar muito próximo dos países, né? Sim. O nível lá do esporte também na Europa sempre foi muito alto, o basquete, diversos outros países da Europa ali, o basquete sempre foi muito forte. E os sérvios já tinham essa forma de jogar muito taticamente, né? Sim, eles são muito muito fortes também, né? Muito duros. Mas eu acho que a tática, eles são muito técnicos. Sobressai. Eles têm muita forma no jogo estratégico dentro da No quadra. 3x3, a técnica ela se sobressai, a física, por exemplo, a força física? Muito, porque são detalhes, né? O jogo é muito rápido. Uma quadra é curta, né? Às vezes um detalhe faz tu chegar é muito exaustivo. na tabela. É muito exaustivo. Então, se você consegue manter uma técnica, né, uma dinâmica ali de jogo muito organizadinha, você no final do tempo, quando o cérebro já não começa a trabalhar bem por causa do cansaço, é a hora onde você consegue tirar mais vantagem. E é um substituto só, né? No caso, 3 jogadores, só tem um substituto. Um substituto. Pô, quanto tempo tem? São 10 minutos. São 10 Caraca, minutos. muito rápido. E a gente pensa que é pouco tempo, mas imagina você lá dentro. 10 Direto, minutos claro. na intensidade. Então, tem 1 minuto de tempo, né? Para cada equipe. E claro, durante os lances livres também o tempo para, mas é sempre muito ativo, porque o jogo, a dinâmica do jogo, ele favorece para que o jogo não tenha intervalo. Entendi. Depois de sexta, não existe essa pausa de reposição de bola, a bola já se repõe em seguida, então existe toda uma questão das regras que faz com que o jogo não Faz que o jogo pare. seja dinâmico, realmente não pare. E aqui no Brasil, como é que você enxerga o esporte hoje? Então, como eu disse, o esporte está se desenvolvendo, né? A gente está há muitos anos atrás da Europa devido à própria evolução do esporte, basquete. Então, as suas adaptações, as suas variações também automaticamente acabam também sofrendo um reflexo. Mas eu acho que o fato do esporte ser novo, né, e a gente já está dentro do circuito internacional, isso dá muita possibilidade, né? Graças a Deus, eu me tornei a primeira atleta profissional e tive a experiência de viajar o mundo todo. Joguei atleta profissional? Sou o primeiro atleta profissional da modalidade no país. Então, eu joguei 5 ligas internacionais. Que isso? Joguei no Japão, joguei na Suíça, joguei na Itália, joguei na Espanha, joguei na Índia. Então, todas as ligas profissionais que existem no mundo, eu já participei de todas elas. Tinha mais alguém ou foi você ali? Alguém que você pegou, alguém foi junto? Não, Como é eu que sozinho. Sempre sozinho? Sempre sozinho. Sempre desbravando. Caramba. Todos os times que eu joguei foi por eu mesmo conseguir os contatos, eu mesmo fui chamado pelas equipes para jogar. Mas como que surgiu isso na sua vida, assim? Pô, profissional do 3x3. Então, o sonho de se tornar um jogador profissional vem desde cedo, né? Quando
eu percebi que eu tinha uma certa vantagem, eu sempre quis ser jogador profissional de 5 contra 5. Sempre buscou isso. Que era o caminho que tinha Tradicional. na minha realidade. Só que nessa busca, muitas portas na cara, né? Eu não estava preparado ali, porque eu vim de projeto social, tinha muita necessidade ainda de adquirir conhecimentos táticos, E a gente técnicos. sabe também quando você não tem uma condição, infelizmente, porque fica muito mais fácil quando você tem uma condição financeira que te permite, vou num treino, vou viajar, vou para um outro lugar. Realmente, quando a gente vem batalhando, acaba sendo tudo muito mais difícil. Eu acho que um dos maiores problemas, no meu caso, foi a questão realmente, como era projeto social, é diferente você treinar num clube, né? A técnica, né? Você acaba não adquirindo aquelas habilidades necessárias para você avançar técnica e taticamente dentro do jogo. Então, acontecia de que eu fisicamente estava muito preparado, tinha uma certa habilidade, porém chegava um momento determinado do jogo profissional onde... Mas você sentia isso ou alguém falava isso pra você? Então, eu sentia e Era visto de fora. se notava, né? O meu jogo não fluía, eu não conseguia me enquadrar dentro do jogo. Eu percebi isso também. E o que você buscou para corrigir isso? Então, eu sempre continuei me esforçando dentro dos clubes que eu tive a oportunidade de estar, independente do tempo. Sim. Sempre procurei prestar bastante atenção e sempre treinava à parte. Então, eu treinava no clube, muitas vezes saía do clube e ia para aterro treinar. O destinado então, ao seu objetivo. Exato. Então, sempre eu mantive o meu treinamento à parte do que eles me propuseram naquele momento. Só que, como sempre, a parte tática era o que pegava mais. Eu não conseguia me adaptar ao meu jogo ao basquete, então sempre acabava sendo dispensável. Mas eu nunca desisti, né? Eles sempre me usavam muito pela parte física, eu era muito forte, pulava muito, saltava muito, defendia muito, mas ofensivamente não era tão eficiente. Até porque eles me colocavam para jogar sempre dentro do garrafão. Sim, porque tem uma dominância maior ali perto da tabela. Isso me limitava muito, porque eu sempre quis ser um jogador mais ofensivo e sempre jogar de frente para a cesta. Então, eu treinava a parte para jogar de frente para a cesta e no clube eu jogava de costa. Então, eu meio que ia ao oposto do que eles me colocavam para jogar, porque eu sabia que no fundo eu ia me desenvolver como atleta jogando de frente. Atacando. Exato. Então, acabou que, como eu disse, não tive tanta repercussão, apesar de eu ter jogado no Flamengo, fui campeão juvenil, né, com o Olivinha, inclusive, que hoje é um cara de referência, exato. Cheguei no retorno, joguei metade só do campeonato, mas depois consegui também jogar no adulto, né, no profissional, apesar de não ser profissional, mas joguei no profissional. Com o Oscar, também fomos campeões estadual, né, com o Oscar, então assim, eu tive uma participação muito curta, porém muito intensa ali, adquiri alguns conhecimentos. Sua história tá na tua história. Os nomes que você falou agora e com a experiência de estar jogando com esses caras. Exato. Por acaso, quando você passou lá no Flamengo, você tinha algum contrato? Não. Nada? Não. Nem ajuda? Então, a gente chegou a receber uma ajuda de custo durante algum período. Acaba sendo quase uma passagem. Era passagem, era coisa muito básica, não era um salário. Era mais para ajudar realmente. E o treino era onde? Na Gávea. Na Gávea. Hoje o Flamengo é uma referência, né, no basquete. Quando você passou por lá, tinha a estrutura que tem hoje? Com certeza. O Flamengo sempre... Já era fortíssimo. Acho que a estrutura do Flamengo sempre foi muito boa ali, com relação aos treinos. Claro que sempre vai evoluindo e dando patrocinador do momento, mas sempre a estrutura foi muito boa, dos treinos no dia, academia, alimentação, tudo isso aí sempre foi muito bom. Mas como eu disse, eu era o cara ali que estava tentando uma oportunidade, eu praticamente não entrava. Eu era o cara que Você já estava no bolo. ajudava muito no treino, né? Era muita disposição, os caras gostavam da minha dedicação e me deram a oportunidade de participar daquele momento ali, mas realmente, efetivamente, dentro do time eu nunca estive, né? Eu não estava me sentindo parte. Você começou a ver que não fluía, não passava daquilo. Você não jogava, não entrava em quadro. É chato, né? Então eu percebi que acabou que o tempo mostrou que eu precisava ir, né? Acabou que eu continuei no meu caminho. Mas nesse momento você pensou, pô, as portas estão se fechando, as portas estão a se abrindo. O que vinha na cabeça? Não, a gente fica assim, mas eu sabia que ia chegar. Era uma trajetória, sabe? É um processo. Eu sabia que eu não estava preparado ainda naquele momento para estar onde eu estava e precisava aprimorar, evoluir, exato. Eu fui em busca dessa evolução. E aí você continuou e... Continuei treinando, fiquei muito tempo sem clube, né? Sim. Inclusive, quando eu saí do Flamengo, eu fui tentar um teste no Botafogo.
também era bom na No base do Botafogo basquete. no Fluminense, desculpa, e acabou que no primeiro dia de treino eu machucou o pé, então eu fiquei um ano praticamente sem jogar, porque foi bem no início da temporada, então já não tinha mais time. Então foi um ano que eu mais me dediquei, depois de ter sofrido a lesão, comecei a treinar muito na rua e me aprimorei, cara. Eu me tornei, como eu fisicamente tinha muita vantagem e eu era muito determinado, eu aprendi a jogar basquete na rua. Então, eu era muito fominha, acabou que na rua não tinha nenhum atleta que nem eu. Com o mesmo físico que eu, com a mesma qualidade técnica. Preparo. Você sabia que na hora que você voltasse também, você tinha que se destacar em alguma coisa, e na parte física foi onde você conseguiu sobressair, né? Exato, porque os atletas com meu porte físico normalmente estavam jogando basquete profissional. Eu era o único que tinha aquele porte físico que não estava E jogando não era profissional. Então acabou que na rua eu era muito destacado, né? Minhas habilidades eram muito acima da média. Começou a surgir esse 3x3 para você. Exato. Então, a partir daí, eu comecei a jogar muito eventos de rua, torneios, me chamavam sempre para os campeonatos. E eu sempre me destaquei muito. Né? Então, só que eu sempre buscando me tornar profissional. Sim. Era teu objetivo. Era meu objetivo. Então, em determinado momento, eu comecei a gravar meus jogos, comecei a filmar meus treinos, comecei a criar uma carreira mesmo, assim, particular minha. Né? Você era seu empresário. Exato. Mas Comecei a isso investir. com a ideia ainda do basquete tradicional ou já pensando no 3x3? Sim, Ainda com o 3x3 não existia. Você fazia porque era a rua que você tinha disponível, você se destacava absurdamente pelo preparo, mas o objetivo era voltar lá pro O objetivo era jogar, se né? profissionalizar. Era se profissionalizar. Como isso acontecia, naquele momento, o que tinha era o 5x5. Entendi. E aí, por exemplo, eu comecei a participar de uns campeonatos na rua de 1 contra 1. Caramba, 1 contra 1. Participei de um campeonato de 1 contra 1. E esse campeonato era umas etapas. Uma etapa do Rio, uma etapa de São Paulo e uma etapa mundial. Que isso? Eu era tão bom jogando basquete na rua que eu jogava tudo. Eu jogava 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Você dominava a rua. Eu dominava todos os basquetes que existiam na rua. E eu participei desse campeonato, eram 64 atletas. Eu ganhei não ganhei os 64, né, mas me classifiquei, fui primeiro desses 64. Sim. E fui representar o Rio em São Paulo. Ganhei também em São Paulo, fui primeiro e fui pro Mundial, que era na Califórnia. Foi a primeira vez que você viajou? Foi a primeira vez que eu viajei. Quando você foi pra lá, deu uma tremida, tipo, pô, vou enfrentar uns caras, porque eles vivem disso também. Você né? já sabia quem você ia enfrentar? Tinha uma noção? Então, não tinha uma noção, a única coisa que eu pensava era no prêmio, na verdade. Eu só pensava que talvez aquilo dali, como eu nunca tinha a oportunidade de se colocar assim, eu achava que eu não ia conseguir. Sim. Então eu vi num X1 de repente a possibilidade de eu me tornar profissional através desse. Mas estava se destacando, né? O prêmio era $20 mil. Naquela época, 20 mil Era muito dinheiro. Então eu olhei pra frente e falei assim, pô, talvez seja aí o meu caminho, sabe? Sim. Porque o meu objetivo era ser profissional para ajudar minha família, como qualquer outro. Sim, claro, com certeza. Então acabou que eu fui para Alcatraz com esse objetivo de ser campeão, né, do mundo. E só que, claro, é um campeonato muito difícil, mano. Tá lá com os melhores do mundo todo. E foi a primeira vez que eu fui, aí tem toda aquela lance de Alcatraz, Sim, o frio, né, aquele clima, toda aquela expectativa. Sono. Exato. E aí acabou que eu joguei o primeiro jogo, peguei um cara muito bom, um americano. Esse americano, inclusive, ele foi até a semifinal, ele perdeu o campeão. E eu perdi para ele de 1 ponto. Só que lá, esse campeonato, desde o Brasil até lá, é eliminatório, você não pode perder. Todos os jogos você tem que ganhar. Aí tu caiu no chaveamento errado. Você tinha quantos anos? Cara, eu tinha 19. Porra, Novinho ainda. Imagina, pegando uma Voando, pressão, porra, lá pra fora. Eu acho que era isso. Tu sentiu muita diferença da qualidade dos caras lá? É porque Esquece você ficou uma pra parada ver. que dava pra... Assim, não era Nada absurdo. Não era absurdo. Os caras eram bons. Você sabia que dava pra enfrentar? Eu sempre me senti bom também, sabe? Eu nunca tive essa sensação de que eu era inferior a ninguém, não. Sempre que eu entrei na quadra, em todos os lugares que eu joguei, eu sempre me senti capaz Você era o cara e acabou. de vencer qualquer adversário e ser vencido também. Sim, Mas sempre de uma acontece. forma muito, Cabeça em pé. muito possível, sabe? Cara? Então eu fui pra lá com esse mesmo pensamento.
E chegando lá, vendo os caras jogar, também não vi nada de Nada absurdo. absurdo. Bons jogadores bons, como eu também era bom e qualquer um poderia ganhar, sabe? Sim. E acabou que quando eu perdi esse jogo de 1 ponto, o cara era muito intenso, né? Ele me ganhou muito mais pela intensidade dele. Ele estava fisicamente também muito bem. Isso também é uma coisa que a preparação para a competição é importante, né? Você saber o que te espera a nível físico, né? A intensidade do jogo, para você estar fisicamente bem. Eu cansei, chegou a dar um cansei. E acabou que ele conseguiu tirar essa vantagem, mas, como eu disse, 1 ponto, sabe? Poderia ter Detalhe. detalhe. E aí tu volta pro Rio. E aí eu voltei para o Brasil, né? Muito consciente de onde eu tinha chegado. Porra, Do que você muito queria. forte. Exato. Percebi que realmente estava no caminho certo e que eu ia voltar. Eu tinha certeza que eu ia voltar. Que eu ia ganhar de novo, Sim, 64 no E você ia Brasil. pegar aquele prêmio. Ia voltar lá em busca do prêmio, muito mais preparado. E aí foi o que eu fiz. Treinei bastante. Mesmo campeonato. Mesmo campeonato, quando surgiu a oportunidade, eu disputei no Brasil de novo, fui campeão invicto de novo. Nossa. E voltei para lá. Só que aí dessa vez eu ganhei o primeiro jogo. São 7 jogos até chegar na final. 7 jogos lá? É tudo num dia só? Como é que É é? tudo num dia só. A final acho que é no outro dia. Só a parte classificatória é num dia e a Sim. final no último dia. Como é 7? Muito E acabou. Puxado, pô. Aí eu peguei Joga todos. o primeiro americano, ganhei. Jogo um pouquinho intenso. E aí quando foi no segundo, de novo, eu peguei um cara muito bom. Esse cara era muito forte, muito pesado, jogava muito duro. E não consegui ganhar ele, perdi 2 pontos. Mas sempre assim, cara. Sempre no detalhe, né? Detalhe, o jogo é muito difícil, os caras. Assim, é um campeonato mundial, né, cara? São os melhores do mundo todo. Então não é uma E coisa. só um ganho. Não é uma coisa que tu vai chegar lá e vai ser fácil. Sim, sim. Eu sempre soube que ia ser difícil, eu sempre fui determinado sabendo que eu poderia ganhar, mas sabendo também que era um desafio. E mais uma vez voltei, dessa vez voltei um pouco mais abalado, né? Porque eu acreditava Tava muito confiante, que né? eu ia conseguir ganhar. Dessa vez tu tava achando que ia chegar. Achei que eu Ainda mais quando ganhou o primeiro jogo eu tinha também, me né? preparado. Não, perdi um segundo. Não, quando ganhou o primeiro você ficou mais confiante, né? Exato. Então, e todos a maioria eram americanos, né? Não eram de todos os países, a maioria eram americanos e alguns de outros países. Então, quando eu voltei meio assim, meio bolado por não ter conseguido o prêmio, mas segui meu caminho, treinando. Tinha ajuda pra viajar pra lá, cara? Então, é um Quem- prêmio, Você ganhar no Brasil te dava o direito de viajar, né? Então, tudo era pago. Aham. Como se for representar o país. Mas era federação, governo? Não, era um evento da Red Bull. Aham. A organização do evento A a gente organização do evento que pagava a viagem. Se inscreveu no Brasil. proporcionava isso. E foi através desses 1x1 que você foi migrando dos 3x3, né? Então, através desse evento, eu me tornei mais conhecido. Aham. Ganhou visibilidade. Ganhei no- visibilidade nacional. Eu já era conhecido no Rio de Janeiro, todo mundo Sim. já me conhecia das peladas, só que eu não tinha visibilidade nacional. Então, como eu fui para São Paulo e ganhei todos os caras para São Paulo, Começou a ser conhecido em eu São Paulo. comecei a ser conhecido já no mundo do basquete do Rio em geral. Todo mundo já me conhecia, dentro do discreto começava a ser conhecido já no país O todo. nome começou a circular. Exato. E aí, o fato de eu ter ganhado as 2 vezes também, rolou existe uma rivalidade. Em São Paulo, os caras são muito Rio e São Paulo. competitivos, né? Todos os Queriam- esportes, né, cara? Rio e São Paulo sempre teve essa. Eles acham que são Aí melhores. chega- E aí chegou o Carioca lá e botou Aí todo chegou mundo no no bolso. discreto. Não tem pra vocês não, irmão. Os caras ficaram desesperados, né? Porque eles achavam que ia passar o carro, né? Achavam que eram soberanos e ninguém Exato. batia. Exato. E aí ficou todo mundo lá com cara de bunda, né? Cheguei do Rio, levei o Chegou troféu grandão. mais uma vez. E a primeira vitória foi interessante, porque a primeira vitória que eu tive rolou um pouco de desorganização em relação à estratégia que eles definiram o evento. Eram 4 etapas no Brasil e a última era em São Paulo. Só que a última em São Paulo era no mesmo dia da final. Então, por exemplo, teve uma etapa no Rio, classificou do Rio, uma etapa no Sul, classificou do Sul, uma etapa no interior de São Paulo, classificou do interior, e a última etapa era no mesmo dia. O que aconteceu? Obviamente, o cara que disputou a etapa de São Paulo, o maluco estava destruído, né? O maluco jogou de dia. Sim.
E ele ainda tinha que jogar a final contra a gente que não estava jogando, que a gente já estava classificado, então a gente estava inteiro. Então acabou que eu joguei contra os dois outros, né, que se classificaram, passei o carro, e aí a final era contra esse de São Paulo, que jogou o dia inteiro. E aí, claro, né, brother? Aí, sim, já é. Maluco cansado, caraca, ganhei ele e tal. O jogo foi duro, ainda assim, ele cansado. Só que aí chegou um momento que o maluco já não aguentava, né? Porque eu também era muito forte, eu usava muito físico. Então eu ganhei e meio que nego ficou com a sensação de que. Não ganhou, mas não ganhou. Tá tirando sarro, porque tava cansado, piadinha. Não sei o que. Começou a usar de muleta pra se desculpar. Aí eu falei assim: não, beleza, eu não vou entregar o troféu, porque eu já cansado, isso não é culpa minha, eu veio fazer meu trabalho, tá ligado? Mas ano que vem eu tô de volta e a gente conversa. E aí, quando Pra não ter desculpa. Quando eu fui o outro ano, irmão, o Serol passou muito mais fino. Nossa senhora. Você já sabia que era aí? Era a mesma pessoa? Esse que foi pra final nem chegou na final. Perdeu na semifinal. E o maluco que ganhou dele foi demolido. Rápido. Foi o campeonato mais fácil que ele ganhou na minha vida. Então, assim, E pra o pessoal ter uma ideia, é nível nacional, então. Nacional, exato. Competitividade absurda em tudo. E eu fui preparado exatamente por isso, porque eu sabia que tinha essa sensação de que Leandro que eu ganhei, mas não foi, sabe? Ganhou, mas não ganhou. É como se eu tivesse jogado só a final, né? Eu joguei vários outros jogos e macei todo mundo, mas a final ficou pra desmerecer o teu, tá ligado? Sempre tem. Tranquilo, irmão. Ano que vem eu tô aqui de novo, vocês botam o time que vocês quiserem que a gente vai jogar e vamos ver. E esse tu chegou a disputar mais alguma vez? Então, não tiveram, só tiveram 2 edições e não fizeram mais o evento. Parece que a prisão não autorizou mais eventos dentro da própria prisão. Sim. Por uma questão lá de. Porque lá é numa ilha, né? É um local tombado lá, enfim. Deve ser, o clima deve ser. É absurdo. E tu jogar lá dentro espiritual, o negócio deve ser bizarro. Experiência incrível. Um bagulho que só vai ver uma vez na vida. Só do. Pô. Tem memórias todas. Como se fosse ontem. Carrega um peso, né, cara? Bizarro. Sempre lembra de tudo. Mas aí tu, porra, o cara da cena no X1, o cara conhecido na modalidade de rua, começou a ventilar o nome. Surgiu alguma proposta ou ainda teve que continuar? Então, eu me tornei muito famoso na rua, jogando um X1, e continuei jogando e participando de campeonatos de 3 contra 3, de 4 contra 4. E aí participei de um campeonato nacional de 4 contra 4, que era um evento da CUFA, que era Libra, que acontecia embaixo do viaduto de Madureira. E também começamos a nos destacar como equipe, era um time, e a gente jogou contra a Enduan Brasil. A Enduan era uma marca de roupa americana que surgiu com o crescimento da popularização também do streetball, né? Seria o basquete mais freestyle, mais crossover, mais sacaneia, tira a camisa, joga a bola nas costas, vai da perna. Então, se criou um time nos Estados Unidos que se tornou muito famoso. Eles começaram a fazer uma turnê pelos Estados Unidos, então eles iam de quadra em quadra. Pra ver se alguém batia eles. E batendo em todo mundo, e fazendo sacanagem, zoando todo mundo. E eles criaram um DVD, criaram uma marca de roupa, ficou super conhecida no mundo todo. E aí eles tinham um time no Brasil, um representante do Brasil, que era um time desse, que os caras meio sacaneavam. E eles eram os temidos, né, do momento. Só que antes de a gente montar nosso time. Então, antes ele era discreto. Eles sacaneavam todo mundo, eles ganhavam todos os campeonatos. Isso aí rola sacanagem mesmo, tirar a blusa e o caramba. Não, e eles eram marretão, tá ligado? Todo roupa, bermuda caindo, todo aquele estilo de americano, tá ligado? E a gente montou o nosso time. É meia quadra também esse? Era a quadra toda. Montamos o nosso time e começamos o trabalho, né? Entramos no campeonato e começamos amassando. Até a grande final. Chegou os caras. Quando chegou na grande final, eu lembro até hoje, os caras, assim, os caras eram estrelas, os caras eram fenômenos. Os caras... A final foi lá também? Foi no viaduto de Madureira. Então, os caras estrearam uma roupa nova só pra jogar a final com a gente. Os caras tinham patrocínio, os caras ficaram num Savoy, no hotel lá na Copacabana, sabe? Rolava toda uma expectativa em cima dos caras, os caras eram estrela. Você ficaram nervoso?
Chegou lá na hora do jogo. Passou o cerol. Chegamos na hora do jogo, nos preparamos, obviamente, né, pro jogo e, irmão, passamos o carro. Arrebentaram os caras. Passamos o carro, era de tudo que você podia imaginar. Enterrada na cabeça, roubava a bola. A gente O cara fez nem tudo. vira a cor da bola. Então, os caras eram bons também, tentaram fazer alguma coisa, mas não deu, né? É o dia de vocês. Aí a gente machucou, a torcida invadiu a quadra, tá ligado? Uma Madureira ainda, que, porra, movimento danado. Pra você ter noção, os caras eles fizeram um churrasco lá em São Paulo, tinha uma galera assistindo Pra o jogo assistir. no telão. Que Foi televisionado? Tá no Não, YouTube esse jogo? foi gravado, né? Então, essa final foi passada na internet, se não me engano. Ah, entendi. Acho que foi televisionado, inclusive, também. Eu não lembro muito bem que faz algum tempo. Foi 2007. É, porque pode até com um canal americano, talvez. Não, né? a tem- Globo apoiava o projeto. A É. Globo, os finais passavam na Globo. E aí eu lembro que foi uma repercussão, porque os caras botaram telão em São Paulo, eles achavam Os que caras acharam que Já era, já tava gravando. era campeão. passamos o carro, foi E o a melhor sensação jogador. maravilhosa, né? É assim, é como eu tô dizendo, era muito mais deles essa sensação de serem os melhores do que a gente se preocupava com eles. Agora, a gente nunca Só foi pra jogar. a gente pode Pra jogar. disputar. Isso era uma coisa que repercutia na rua, mas que não afetava a gente. A gente era muito seguro da gente. Uhum. Né? Nosso time era muito bom. Então não foi surpresa pra gente. Foi surpresa ter sido mais, não fácil, mas Mas mais tranquilo do que vocês imaginavam, seria muito mais duro. na verdade não foi questão de ser tranquilo, mas a gente conseguiu mandar as enterradas, tá ligado? A gente Entendi. conseguiu mandar umas jogadas, umas pontes aéreas, a gente conseguiu fazer um show realmente do jogo, que era uma coisa que a gente de repente não esperava tanto. Né? Não foi só um jogo que ganhou Exato. e A gente ganhou achava que o com... jogo fosse mais pegado, mais duro, que a gente não conseguiria fazer tantas jogadas, porque o jogo ia estar mais pegado com porrada, tá ligado? Entendi. Mas a gente deu show. E você falou que passou por diversos campeonatos mundiais. Como é que foi? Tem alguém que te marcou mais? Como é que foi essa situação? Então, depois que o basquete de rua, a gente continuou jogando, e aí, como eu te disse, eu começava a pegar os vídeos desses eventos, buscava Se no divulgar. YouTube, então buscava todas as informações a respeito dos jogos que eu participava e comecei a criar realmente um documento, né? O meu Instagram, por exemplo, ele é quase uma história da minha vida. Sim. Comecei a registrar tudo. Então eu ia nos lugares, pegava, na época era MD, né, que era os caras gravavam uma câmera, um disquete, tudo botava, era uma confusão para encontrar imagens daquela época. Só que eu comecei a gravar e guardar essas coisas, acabei me tornando mais conhecido ainda, porque eu era o único atleta que tinha registrado todas essas coisas. Ninguém tinha vídeo jogando, Ninguém gravava, né? ninguém gravava, ninguém guardava. É outra época também. Eu guardei tudo, sabe? Então eu tenho quase todos os jogos da minha carreira inteira. Então, como eu disse, comecei a ser conhecido e aí surgiu, o 3-3 já existia, só que eu não conhecia. Tinha algum time? Não tinha? Você foi o primeiro, né, no Brasil, então não tinha time, não tinha nada. Tinha o esporte. Então, tinha um esporte, já tinha gente jogando, só que eu, Leandro, não conhecia. Ah, sim. Eu jogava os torneios da rua, mas eu não sabia o que era realmente o 3x3, sabia o que E existia ninguém FIBA. profissional, né? Ninguém profissional, até hoje não tem profissional. Agora que está montando alguns times que começam a se melhorando, profissionalizar. Então eu comecei a participar dos torneios sem saber o que era exatamente. E aí nessa eu comecei a participar desses campeonatos, fui para os Estados Unidos de novo, jogando 5 contra 5, num time também de apresentação. E depois eu conheci a minha esposa, e ela morava na Espanha. Eu fui visitá-la, né, fora da Marinha, tirei umas férias e fui visitar ela. Acabou que eu gostei, decidi ficar lá por um tempo. E aí, nesse período, um time do Brasil de 3x3, que aí já tinha se popularizado, eles já estavam organizados, já faziam algumas competições, me conhecia pela internet, pelos vídeos e tal, e me convidou para fazer uma turnê com eles pela Europa. Como eu já estava lá, era mais barato para eles Mais fácil também, né? ter um atleta, né, lá. E aí você demorou. Aí, irmão, Tinha o nome esse time? é São Paulo DC. Até hoje. Existe ainda? Existe. É o único time profissional hoje no Brasil. É o time com a melhor estrutura até hoje. Como eles foram os pioneiros, né, até hoje Sim. eles têm a melhor estrutura. E assim, foi um sucesso. Né? Entrei no time, a gente fomos para vários torneios, todos os torneios jogou bem. Claro que lá na Europa é muito difícil você ganhar.
Tipo, o nível de competição. Agora a gente estava falando no altíssimo, né? começo lá da Sérvia também, né? A gente começou primeiro, fomos para a Suíça, para Zurique, jogamos um torneio lá também difícil. Não conseguimos ganhar, acho que ficou em terceiro. Depois nós fomos para a Hungria. Irmão, sei que a gente foi para a Hungria, fomos para a Sérvia. É muito lugar, mano. Eu sei que a gente foi para Europa 5 inteira. países. Depois fomos para o México, depois fomos para Abu Dhabi. A gente foi classificando. Isso tudo na mesma turnê? Na mesma temporada. A gente ia classificando e ia viajando para outros lugares. Devia ser sensacional, né? Você conhecendo vários países. Jogando ainda, Os amigos. Porra, é sensação indescritível, né? Porque a gente não voltava para o Brasil, né? A gente ficava na Europa. Então, por exemplo, a gente jogava um torneio que durava 2 dias, a gente ficava uma semana inteira no país. Então a gente alugava uma casa e ficava lá treinando, né? Conhecia o lugar, dava uma volta. Bom, então, Era uma viagem. ficou maravilhado. Era muito bom. E essa turnê que você fez aí com esse time, algum país assim te chamou a atenção? Ou pelo país mesmo, ou pelo próprio basquete? Mais diferente, assim. Cara, pra mim foi uma experiência muito boa, porque foi a primeira vez que eu viajei nessa sensação de jogar basquete profissional, né? Então foi o início de uma sensação de ser profissional. Eu nunca tinha sido profissional ainda. Eu sempre busquei isso, mas eu nunca tinha realizado ainda essa satisfação de assinar um contrato. Então eu comecei a viver a vida de profissional ainda sem ser. Que era viajar, que era jogar os campeonatos fortes, que era estar entre os melhores do mundo, que era jogos televisionados. Então essa experiência foi muito boa. Poder estar num hotel, né? Assim, hotel bom e tal, né? Então eu comecei a viver um pouco a vida de profissional, inclusive com mais proporção acho que no Brasil. A gente viajava de um país para o outro, sim. A gente vivia em hotéis, às vezes a gente alugava uma casa, enfim. Mas quando a gente ia para os mundiais, todos os mundiais eram hotel, 4 ou 5 estrelas. Então a gente já começou a viver essa vida mais de glamour do esporte, né? Então isso foi muito bom. Claro que em vários países, todos os lugares que a gente saiu, a gente foi para balada, tá ligado? Fomos lá curtir com os amigos, noitada, sabe? Aquela coisa de Normal. Sim. sacanagem, Então toda essa experiência foi inesquecível, sabe? Outro país, outra língua, outra. Isso foi quando? Cara, a gente começou a viajar em 2000, eu tinha 26 não, 27. É novo ainda. Para 27 anos, quando comecei a viajar. E aí foi Uns 10 anos atrás? 10 anos atrás. E aí foi quando começou tudo isso. Começou 10 anos ou mais, né? Uns 15 anos atrás. E aí foi quando começou essa vida com o 3x3. E aí Começou pra valer, né? Aí, como eles fizemos uma temporada muito boa, aí classificamos pro Mundial, pra final, né? Assim, porque a FIBA ela faz vários torneios de níveis diferentes. E tem um torneio mais importante do ano, que é onde estão os 12 melhores times do ano, do planeta, né? E a gente classificou para esse evento, que foi em Abu Dhabi. Então, assim, fomos para essa final, fizemos jogos bons, sabe, com os melhores times do mundo e tal. E aí, irmão, foi top. Como eu disse, eu pegava todas as imagens, botava na minha rede social, e aí um amigo meu me ajudou a fazer a inscrição no site da Liga Japonesa, que é a primeira liga profissional do mundo. E aí os caras gostaram do meu perfil e me contrataram. No Japão? No Japão. Como é que é o Japão? Meu primeiro contrato profissional foi no Japão. Como é que é lá, assim? Você foi sozinho? É algo completamente diferente, né? Daqueles do dia a dia, a rotina. Com certeza, né? Outra cultura, outra estrutura. Tinha algum estrangeiro sem ser você? Então, meu time tinha um sérvio e um americano. E o japonês. Aí tu foi jogar pela liga realmente japonesa. Exato. Fui contratado. Por um time de lá mesmo. Né? Fui draftado na liga pelo time do Yokohama City, né? E aí nesse momento foi quando eu assinei meu primeiro contrato profissional para jogar basquete. Aí foi uma realização. Aí tu não passa aquele filme pela cabeça, tudo que tu viveu, a vivência na rua, a experiência. Eu tinha 33 anos quando isso aconteceu. Então assim, eu comecei a viajar muito cedo, como eu te falei, fui para a Europa e tal. Mas aí, entre esses 30, 32, foi quando a gente começou a fazer essa turnê já mais a nível internacional. E aos 33 foi o ano que eu fui para o Japão. Foi o primeiro contrato, exato. Como é que era? No Japão? E como que era a liga lá também?
Então, eu fiquei no Japão, o meu contrato era de 6 meses, que era o tempo que durava a liga. Eu fiquei uns 7 meses lá. E assim, foi tudo. Intenso, né? Cara, assim, eu cheguei lá, não falava inglês, né? Então, assim, eu falava inglês, toda a conversação foi feita por e-mail, através de Google Tradutor. Mas graças a Deus eu consegui fazer tudo, Deu certo. áreas de visto, tudo eu consegui fazer assim. Cheguei lá, os caras me receberam no aeroporto, e aí me deram uma internet móvel, né? O endereço da minha casa. E Tudo aquela assim, o endereço da minha casa, o cartão do metrô, se vira. Vai lá. Demorou. Bora. Como você adaptar isso tudo? Cara, disposição, maluco. Vontade, né? Força de vontade. Exato. Basta querer. Exato. Quando é uma coisa, você vai lá e faz, não tem essa. Tudo nascer numa situação que a gente nasce num país que nem tem basquete. Sim. Tu não consegue achar uma quadra de basquete para treinar, Sim. tu não consegue encontrar gente para treinar Tem contigo. investimento no país muito. E tem potencial, né? Tem Exato. potencial e não é mais Não é explorado, né? O nível lá era bacana, gostou de jogar lá. Então, nível muito bom, a liga é muito forte, né? A primeira liga profissional, muitos atletas de fora do país, muitos americanos jogando na liga, muito organizada, eram 2 conferências muito grandes, com mais de 20 times em cada conferência. Então, a gente treinava bastante. Sim. E tudo assim, foi tudo uma experiência nova, né, cara? Tanto essa questão de adaptação com o próprio país, como também com a liga, com os atletas, me relacionar com o time. Sim. Eu fui para lá para ser líder da minha equipe, né? Então os caras jogavam basicamente na minha função, então eu tinha muita responsabilidade do time. Eu fui realmente para ser o atleta destaque dentro da equipe, né? Então isso foi muito bom para mim, porque eu tive a oportunidade de botar tudo que eu sabia no jogo. E foi uma experiência muito boa por ter sido junto com essa questão de se profissionalizar. Então, foi uma realização, né? Porque trabalha a vida inteira, ninguém pode te dar uma oportunidade. Chega. E aí tu vai do outro lado do mundo e é reconhecido dessa forma, né? Então, o meu salário Até o país você vê diferente, né? Financeira era bacana. Meu salário era 10, 11 mil reais. Entendeu? Então, assim, era uma coisa que... De outro mundo mesmo. Jogar basquete fora do país, né? Então, assim, foi muito forte isso pra mim. Então, eu vivia muito bem lá. Eu tinha minha casa, eu tinha, sabe, grana. Você aprendeu a língua? Não. Muito difícil? Não, difícil. Não. Falava no inglês, enrolava lá com os caras, os americanos, Sim. o Sérgio falava inglês também. E assim, foi muito top, porque eu conheci o Japão. Conseguiu mandar dinheiro pra cá? Não, na verdade eu vi muito intensamente. Assim, o dinheiro que eu mandei foi para pagar algumas coisas assim, temporárias e tal, para ajudar minha mãe, mas não fiz investimento de guardar dinheiro. Viveu o que tinha que viver lá. Eu decidi viver realmente a minha experiência. Sim, tá certo. Exato. E foi muito boa. E claro, quando eu voltei para o Brasil também eu levei dinheiro, tinha bastante dinheiro ainda. Então foi assim, foi muito top, né, cara? Porque eu conheci a cultura japonesa. Eu visitei quase todos os templos do Japão. Eu treinava 2 vezes na semana só. Então, tu tinha um tempo livre. Eu tinha muito tempo para Tu tinha outra ideia do Japão ou era mais ou menos o que você Não esperava? tinha uma ideia. Nada. Nunca nem passou pela sua cabeça, né? Passou pela cabeça de conhecer Japão, nem conhecer outros países. Foi uma surpresa que aconteceu na minha Tudo muito vida. rápido. Acontecendo, né? Eu fui me adaptando àquilo dali. E aí, como eu disse, comecei a conhecer o local, conhecer as pessoas do Japão, fiz amizade, comecei a viajar, a conhecer lugares, discotecas, bares, restaurantes, conhecer a comida, comi muita coisa diferente no Japão. O pessoal pensa que só tem sushi, tá Não, tem comida. Tem comida, né? Dá pra comer bem. Sushi eu comi uma única vez, fiquei 7 meses no Japão, comi sushi uma vez só, Cara, pra você ter noção. Que isso? Comida Muito macarrão, né? super variada. Então, você pode Tem tudo. Todo tipo de culinária você tem lá, e a culinária do Japão mesmo em si é super variada. Tem muita coisa, muita coisa. E é muito fácil, né? Porque eles são muito avançados. Então, assim, por exemplo, você é num restaurante, você entrava no restaurante, você nem entrava no restaurante, já tinha um cardápio na sua frente com imagens de como era a comida. Às vezes tinha um molde da comida mesmo, assim, propriamente, sabe? Tipo uma maquete. Uma maquete pra tu Visualizar exatamente como era a comida. Então, era muito fácil. Aí você botava o dinheiro, sabe? Já saiu o ticket para entrar no restaurante com comida na mesa. Primeiro mundo, né, cara? e isso lá atrás, né? Isso lá atrás.
E lá você não permaneceu porque não tinha mais liga ou... Então, eu fiz uma boa temporada no Japão, meu time não era tão bom, e o dono do time, ele era meio encrenqueiro, era um japonês de 1,60 m, Esses são os piores. achava que jogava muito, então assim, a gente teve alguns problemas com ele lá, e ele também ficou devendo, né? Ele não pagou todo o salário de nós, então isso não é normal, os japoneses normalmente Então, cultura, São muito muito regrados, regrados, muito a certinho. gente encontrou um cara Fora da curva. fora da curva. Boa, E acabou vocês. que o time saiu da liga, né? Esse time saiu da liga por esse mesmo problema, Pagamento. e a gente não renovou o contrato. Entendi. Só que em seguida, como eu fiz uma boa temporada, eu fui convidado para ir para uma outra liga, que era uma liga da Índia, um time do Japão, que era um time muito forte também. E aí eu fui com a proposta de jogar a Liga Nacional e a Liga Internacional. Então para mim era muito bom, porque eu não jogava só a Liga Nacional, também viajava muito. Possibilidade também. E aí foi pra Índia. Eu fui para a Índia. foi aceitou na hora, né? Com certeza. É aquele monte de gente, sujeira, que todo mundo fala, né? É um negócio Tudo. meio. Tudo. O pessoal lavando o lençol no meio da rua. Eu vivi a cultura também bastante, os extremos, né? Vivi Sim. tanto a parte das pessoas que tinham bastante Tanto dinheiro dinheiro quanto as pessoas e com mais as humildes. pessoas mais pobres. Eu morava numa zona de Delhi, né, de Nova Delhi, que era bem subúrbio, só que dentro de um condomínio, né? Então, assim, lá os condomínios são tipo oásis, né? Um local fechado ali onde todo mundo vive muito bem, porém fora Fora é um caos. é um caos, um bagulho tipo Bota essa pra tudo que guerra. é lado, bicho na rua. Mas até que é um outro lugar mesmo, né? Exatamente. As pessoas vivem ilhadas num condomínio e quando saem fora é uma realidade. Rua não tem asfalto, sabe? Umas coisas bem, Bizarro, né? bem precárias mesmo. A gente morando na rua. Até pro E Brasil. muita gente, né, na verdade. Eu lembro que quando eu cheguei, lá é muito calor, né? Muito quente. A Ásia ali, não esquece. Deserto, É né? um absurdo. É bafo, é um calor que nunca vai viver no Brasil. É totalmente diferente do que você possa imaginar. É bem abafado. É um ar quente seco, sabe? Que não tem, tu soa e a tua pele fica ressecada. Nossa Não Senhora. tem como. E é todos os dias. Madrugada tem calor. Não tem refresco. De madrugada não tá quente. Não tem essa, não vai Nossa refrescar. Não refresca, é quente também. E eu lembro que quando eu cheguei eu não consegui dormir, né? Por causa do fuso horário. Sim. Irmão, cara, 4 horas da manhã, olhando assim a vista, porque o condomínio que a gente vivia era top, tá ligado? Tinha uma chácara enorme só pra mim, era um bagulho absurdo. Tinha motorista, tinha um apartamento pra mim, tinha um motorista, tinha cozinheiro, Que isso? sério. Caralho, ó. O time era bom, Top então. do top. Porque eu, como fui contratado para ser atleta do time também nacional, então eu tinha um tratamento diferenciado, tá ligado? Então acabou que, mesmo quando eu cheguei assim no hotel no condomínio, eu não dormia, então eu ficava na varanda ali e tal, marolando, e, meu irmão, não tinha ninguém na rua, essa madrugada. Meu irmão, 4 horas da manhã, começou um monte de gente passando na rua, só uma peregrinação, pô. Eles indo trabalhar, mano. Muita gente. A pé. A pé. Muita gente. Muita gente. Eu olhei aquilo ali e falei assim, caralho. Coisa que você nunca viu na Nunca vida. vi na vida, pô. Bizarro. 4 horas da manhã, muita gente peregrinando. Era muita gente indo trabalhar. E como é que era Como é que foi o campeonato? É a liga lá. A liga. Então a liga foi muito boa, né? Assim, Competitivo. o time que eu jogava, a Liga Nacional e Internacional, ele se dividiu nos times da liga. Então, cada um jogava num time diferente. Dos integrantes do meu time. Então foi muito competitivo, né? Porque eram jogadores muito bons, a gente se enfrentava nas quadras. Só que um dos times tinha 2 jogadores, nosso time, então a gente acabava tendo uma certa vantagem. Cada um de nós representava um time, então era só um bom e os outros eram razoáveis. E aí a gente não conseguia ganhar os caras, porque eles tinham uma vantagem. Mas a gente foi segundo, né? Eu também, Os caras ficaram primeiro? eles ficaram em primeiro, mas eu também me destaquei, né? Tornei o jogador também referência no campeonato. E mais uma vez uma ótima temporada. Né? Fiz uma ótima temporada, também fizemos um circuito internacional, também jogamos bem, ganhamos um título inédito para a Índia, né? Que foi um challenge, e inédito para o Brasil também, assim, no nosso momento, que era uma competição internacional, né? Grande, com times importantes. Tinham 2 times campeões do mundo, na competição que a gente jogou. Só você de brasileiro. Só eu de brasileiro. Todo esse trajeto, esse percurso só de brasileiro.
Sou o primeiro atleta brasileiro em todas essas ligas. E aí... Que sensação, né, cara? E revolucionou o esporte já de cara, no Brasil, pelo menos, porque... Como você se sente, né? Sendo o primeiro? Essa referência, no caso, hoje, Então, até pra molecada que tem um interesse, que quer jogar essa modalidade. assim, hoje, isso não tem um impacto tão grande hoje, porque o esporte não é tão conhecido. Então, um dos meus motivos é realmente eu vir para o Brasil com esse propósito de desenvolver o esporte em todas as suas esferas. A gente sabe que o Brasil é um país onde precisa de auxílio desde a base, desde o princípio. Então, eu iniciei um trabalho hoje na Alcinha, onde eu moro botando quadras de basquete dentro da comunidade, fazendo escolinhas de basquete. Tem nome do projeto? Revitalizado. Bacana, até pra galera Tá assistindo isso aí. acompanhar lá na Rocinha. Quem Exato. tiver vontade, só de procurar lá, pedir na É quadra. só procurar, as aulas funcionam todas as quinta, de 4 às 6, às 7. Sim. Em diversos pontos da favela. Então, eu vi que isso, Sensacional isso, cara. Parabéns mesmo. eu vi com esse propósito de desenvolver o esporte, na modalidade no Brasil, para que outros jovens tenham a mesma oportunidade que eu tive, porque a gente sabe que é muito difícil. E eu vim realmente na base, assim, eu também faço palestras para falar do esporte, faço clínica junto com o SESC, que a gente faz formação, especialização na modalidade com alguns profissionais de educação física, universitários também. Então a ideia é trazer realmente todo o meu conhecimento nessa modalidade e levar ao conhecimento de todos, para que o esporte se desenvolva tanto como cultura, né, esportiva, como também a nível de formação, que as pessoas entendam realmente como funciona a parte do jogo, do movimento, a parte técnica, tática. Então eu vim com esse propósito e, claro, obviamente, como eu sou da comunidade da Rocinha, existe uma necessidade social também, que também está atrelada a esse propósito. E a gente conseguiu aí iniciar esse projeto, né? E estamos caminhando. Teve alguma ajuda do Via? Não. Tudo por conta própria mesmo. Por conta própria mesmo. Mas não é difícil não. É carinho, mas graças a Deus, assim, trabalhando no SESC eu ganho bastante, razoavelmente bem. Então dá para eu desenvolver o projeto. Mas obviamente o projeto é muito maior do que eu. Não, o projeto não é meu, o projeto é do basquete. Até porque você faz para a sociedade e para aquele pessoal lá que realmente sabe que precisa, porque você já esteve num lugar de precisar e hoje é bacana você poder estender essa palavra. Isso era uma meta de vida. Absurda, né? Uma meta de vida porque quando eu treinava basquete na Rocinha não tinha tabela de basquete. Então hoje eu tenho a satisfação de dizer que hoje tem 5 quadras, sabe, de basquete onde eu nasci. Isso então, isso é extraordinário. Exato. E sabendo que você faz parte disso. Você sair de um lugar, sabe? Você cresceu ali, viu toda a sua trajetória, conseguiu ser bem sucedido, conseguiu jogar nas ligas mais disputadas do mundo, e aí você consegue voltar para o teu país, da tua origem, e conseguir passar para as pessoas que hoje precisam, que vão continuar precisando. Pô, isso é sensacional. Eu cheguei a olhar também, vi que você teve uma passagem olímpica. A gente, na verdade, eu já tinha sido convocado para a seleção brasileira, mas em situações onde não era muito oportuno eu ir, né? Sim. Porque hoje na seleção brasileira você não recebe dinheiro para estar ali e nem tem uma garantia de depois daquilo você vai. E até por conta do que você falou do país, né? Que não tem esse investimento na modalidade. E aí acabou que uma das convocações que eu tive, eu estava com o contrato assinado indo para a Índia. Sim. Então eu expliquei para ele. Foi nessa viagem que você contou pra gente agora ou você chegou aí pra Índia em outro período? Não, foi nessa mesma viagem. Então eu falei assim, cara, o que eu posso fazer é ir pro jogo. Eu posso ir pro campeonato e jogar o Mundial da Seleção Brasileira. Mas eu não posso treinar, eu não posso... Sim, você tem um contrato. Eu ia pegar o avião 2 dias depois. Ninguém ia pagar minha passagem, ninguém ia se responsabilizar por nada. Senão eu vou perder um contrato de 6 meses para jogar uma competição de... Não faz sentido. Aí eles não aceitaram a proposta, eu não consegui ir para a seleção nesse momento. E aí depois de muito tempo surgiu essa nova convocação, mas eu sempre tive o número 1 do país. Eu sempre fui atleta, sempre o nome cotado, né? Eu sempre fui atleta que mais competitivo a nível internacional, então eu sempre era o número 1. Sempre era lembrado, sempre estava ali entre os 3 primeiros do país, do ranking nacional. E acabou que surgiu essa outra oportunidade, essa outra convocação. Eu já estava na Espanha, mas eu vim com o propósito de, dessa vez, atender a essa chamada, até porque era um pré-olímpico. Era a primeira vez que o esporte ia para as Olimpíadas. Você já estava de olho nessa vaga? Já estava de olho, porque era uma oportunidade única. A visibilidade também. A estreia do esporte nas Olimpíadas.
eu fui um atleta que estava no dia do anúncio oficial da modalidade na Olimpíada, que foi no Ghost Final no Japão. Então eu estava lá, né? Então, assim, foi uma coisa que... As Olimpíadas foram lá, né? Tem um outro peso. Foi o anúncio, né? Foi um momento marco do esporte. Então, quando surgiu, você não teve para as Olimpíadas. Aí surgiu a convocação, eu fui convocado e fui para a parte de treinamento e tal. Fiz parte do grupo, né? Durante o período de teste. E aí eles selecionaram 6 atletas, do qual eu fazia parte. A gente foi para a Áustria, porém os 4 que iriam jogar foram outros. Chegou na hora lá, eles decidiram que quem ia jogar seriam os outros 4. Sem problema, mas eu estava lá compondo o grupo, né? Sim. Acabou que eles... Foi um jogo só? Não, foram alguns jogos, foram 3 jogos, se não me engano. Uhum. Só que a gente não conseguiu classificar, perdendo para a França, e fomos desclassificados, né? E não conseguimos uma vaga nas Olimpíadas. Mas foi uma experiência, né, cara? Poder viver, eu vivi o esporte Representar o país, né? desde a sua origem, desde o seu início até chegar nesse momento. Eu acho que hoje, com certeza, se perguntar, pô, 3x3 no Brasil, é teu nome, não tem como ser diferente disso, porque hoje você e o esporte acabam se fundindo quase, né? Porque pelo tamanho que você tem nessa cena, pela importância do seu nome. Essa importância, como eu disse, ela se deu graças ao meu trabalho, na divulgação. Eu sempre tive eu mesmo de divulgar minha carreira. O cara sempre foi Sempre fora da se curva, né? filmou, Sempre teve esse olhar. Já tinha essa visão, né? Exato. Assim, eu nunca tive tanta repercussão a nível de federações, porque como não participei de tantas convocações de seleção brasileira, então nunca fui conhecido desse lado, eu sempre fui conhecido através da minha própria carreira individual. Uhum. E como eu sempre viajei sozinho também, então acabava de alguma forma me tornando um pouco isolado aqui no Brasil, porque muita gente não sabia como é que eu estava me sobressaindo lá fora, né? Então acabou que a minha carreira ela se construiu realmente com uma participação muito forte do meu marketing pessoal. Exato. E que acabou tendo reflexo, teve efeito, e hoje, por exemplo, o SESC é uma instituição extremamente conceituada, prestígio. É gigante. Exato, abraçou, eu me tornei o primeiro atleta do país, e isso me deu a possibilidade de, através do SESC, fazer várias atividades em diversos lugares diferentes, falar da modalidade e falar com propriedade, né? Porque graças a Deus Bota a propriedade nisso, eu né? tive experiências e também estudei bastante sobre o esporte, até para poder passar. Sim, até para fazer as palestras e tudo Exato. mais. Né? Exato. Agora, quando você teve com a seleção nesse período, né? É diferente você estar se investindo na camisa do Brasil? Cara, eu senti a mesma sensação que eu sempre senti a minha vida inteira, né, cara? Assim, o basquete para mim é um propósito que vai muito além de seleção brasileira, vai muito além de mundial. É uma coisa pessoal, sabe? É uma coisa que eu sempre tive na minha vida que eu ia fazer o meu melhor, né? E envolve muito mais eu mesmo do que propriamente as coisas que estão ao meu redor. E você falou ali também que perderam para a França. Pegando olhando para outra seleção a nível europeu, era forte também? A França era forte, o Brasil também era forte. Qualquer um poderia ter ganho ali aquele jogo. Né? Também detalhes. Foi coisas assim. É triste porque tu não tá na quadra, né, para jogar. Então é uma sensação assim, Você poderia estar ajudado daquele jeito exato, ou feito aquilo, né? Essa sensação sempre fica, né? De você Se querer ajudar. eu estivesse ali, Exato. o negócio seria diferente. Exato. Tem essa sensação de achar que, de repente, um detalhe ou outro, de repente você poderia ter feito alguma coisa que pudesse ajudar. Mas faz parte. Você acha hoje que o Brasil tem potencial para que os próximos anos conseguir chegar cada vez mais, ter um nome forte o Brasil sempre esteve nos melhores campeonatos do mundo no seu início, né? Hoje é mais difícil, hoje é mais concorrido, o circuito internacional. A competitividade aumentou bastante. É mais procurado também, né? Porque o esporte cresceu muito na Europa. Então hoje tem muito mais times profissionais na Europa concorrendo às vagas. Como o Brasil ainda não se desenvolveu profissionalmente, a gente tem poucos torneios aqui, poucos eventos e poucos recursos para viajar para a Europa. A maioria dos campeonatos são na Europa ou Ásia. Então acaba que se torna muito inviável financeiramente investir numa competição internacional. Então isso também prejudica um pouco o desempenho das nossas seleções, dos nossos times no circuito internacional. Mas o Brasil é muito bom, tem potencial sim, mas é óbvio, a gente precisa competir, né? Precisa estar ali. Você vê que falta realmente um investimento na modalidade. Precisa jogar, é investimento alto. É porque é muito triste, né, isso que a gente vê. A gente
ver que realmente o Brasil tem um potencial absurdo. Não só no basquete, como no no potencial bonito, diversos esportes, isso, potencial. mas que não tem investimento. A gente não Nada. tem uma estrutura e, obviamente, você fazendo o seu máximo, absurdamente, conseguindo abrir portas para Pra pessoas muita que gente, de repente nem tinham em mente. E daqui a pouco, daqui 3, 4, 5 anos, você vai ver nomes estourados, graças ao seu projeto, graças à estrutura que você permite. Mas a gente enxerga que o Brasil ele Peca muito, está né? muito atrás. Muito. Mas eu acho que isso não se dá só ao esporte, eu acho que é uma questão cultural, né? Eu acho que a nossa própria história do nosso país, como a gente se desenvolveu como sociedade, eu acho que tudo isso é um pouco reflexo, né? Então, eu acho que o esporte só sofre um pouco o reflexo. Mais um dentro de um todo. Exato, dentro de um todo, aí você entra para a saúde, para a educação, você vai ver problemas muito parecidos. Entendeu? Então, o esporte, eu acho que dentro do que realmente é o esporte e, por exemplo, a educação, eu acho que a gente já está até bem, sabe? Porque a gente vê coisas muito mais importantes, como, por exemplo, a saúde, a educação sofrendo uns problemas tão mais graves. Piores. E o esporte, de repente, está se desenvolvendo aí com projetos, com ações. Então, assim, eu acho que é uma questão de educação, é uma questão de a gente realmente mudar a nossa realidade através da própria educação, através das nossas iniciativas individuais, né? Nosso desenvolvimento pessoal. Eu acho que isso é um grande... Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante no nosso país, né? Desse desenvolvimento pessoal. Hoje, muitos empresários, né? Muitos autônomos, muita gente querendo criar, querendo fazer. Eu acho que a solução do nosso país, eu acho que é essa mesmo, sabe? É cada um vestir a camisa e decidir criar o seu... Fazer o seu. fazer o seu, criar esse... Ficar dependendo de Exato, terceiros, porque exatamente. senão o negócio não... Criar esse ambiente mais saudável, né? mais favorável para as coisas fluírem. Eu acho que é uma coisa que a gente pecou durante todo esse tempo, né? Ficar sempre esperando de alguém uma solução que a gente, de repente, poderia ter tomado a decisão e resolvido. E hoje você ainda joga como E profissional? além depois da Índia lá, você jogou mais alguma liga? Como é que partiu daí? Então, depois da Índia eu fui para a Suíça, joguei a Liga da Suíça, também fomos campeões da Liga Suíça, também fui contratado para jogar no time nacional, então a gente também fez o ciclo internacional. Ainda só você de brasileiro, sempre. Só né? brasileiro, né? O Time time gravador. Assim, eu fiz muitos contatos, né? Então, assim, eu era bom, né? Aham. Ainda eu sou bom. Você é bom. Quando eu era jovem, mas... Então, eu sempre me destaquei muito nos lugares que eu fui, sempre fui um cara muito desinibido, então eu sempre fiz amizade. Então, Vou te chegar e falar. exato. Então, os times sempre viam meu talento, de alguma forma acabavam me aproximando e não Sempre para ver algum clube, né? desse contato. E assim, então, depois da Suíça, eu terminei a temporada na Espanha, joguei a Liga da Espanha, fui pro Valência da Espanha, primeiro time de ACB, primeiro time de Time grande de expressão com nome, né? Um time de 3-3, então também é um marco também na modalidade. É a primeira vez que um time de ACB contrata um time de 3-3 e eu fiz parte desse time, mesmo sendo estrangeiro. Então foi muito importante isso também para minha carreira. E daí foi quando eu decidi vir para o Brasil já com essa proposta. Só que, claro, na Espanha eu já tive alguns problemas com lesões, então eu já vim já... Já sabia que não estava rendendo. já vi que não estava mais conseguindo render por conta das lesões. Eu tenho uma lesão crônica no tornozelo. Foi muito difícil a temporada. Você vai desgastando, né? Com o tempo. Esse último ano foi muito difícil, vivia na fisioterapia. Então eu aproveitei a oportunidade. Aí nesse mesmo momento também eu fui contactado por uma empresa de tecnologia que precisava de um representante no Brasil. E aí foi quando eu decidi ir para o Brasil junto com essa empresa para poder desenvolver esse projeto aqui no Brasil. E aí junto com isso também minha condição econômica tinha melhorado, tinha mudado e minha condição aqui no Brasil, quer dizer, nem eu, a condição melhorou muito mais ainda. E acabou que eu decidi investir nesse meu projeto de vida que eu sempre tive. Então entendi que era o momento e foi quando tudo isso começou a se desenvolver. E o que você tem em mente, assim, mais pra frente? Tem algum Tem algum sonho também, né? Quer realizar algum sonho? Já passou por tanta coisa, uma experiência gigantesca. Tem mais alguma coisa, alguns... Cara, você queira realizar, ou você pretende fazer, né? Eu tenho metas, né, que foram estabelecidas, que estão sempre se renovando, mas assim, eu me sinto muito realizado, assim, porque o basquete foi o que eu me dediquei a minha vida inteira, né? Então, como atleta, eu vivi todas as experiências que eu gostaria de ter vivido, inclusive muito mais do que eu imaginava, né? Eu viajei a 27 países, conheci gente do mundo todo, sabe? Isso é incrível. Eu não esperava, Privilegiado, né? eu não esperava tudo isso, então eu me sinto muito realizado com relação a isso.
Eu acho que eu poderia ganhar um pouco mais de dinheiro, né, para realizar algumas coisas pessoais, depois de uma casa grandona, um carro maneiro. Mas você acha que foi por falta de cabeça, talvez? Pera aí, Não. Pera. Não. Pode botar aí. Não, foi porque eu vivi uma coisa de cada vez, né? Eu acho que você faz escolha na vida, você vive uma coisa de cada vez. Ou você vive aquele momento ali, desfruta daquilo o máximo que você puder, ou comer nos melhores lugares, ou você andava nos melhores lugares. Então, ou você vai estar num lugar, não vai comer nada, vai para juntar dinheiro para depois você ter uma, sei lá, eu acho que cada um, escolha. cada um faz as suas escolhas e sabe aonde dar as suas sensações, né? Então, acho que eu fiz ótimas escolhas na minha vida, graças a Deus desfrutei intensamente todas as oportunidades que eu tive. Conheci todos os lugares com uma intensidade muito boa, para desfrutar de coisas que, sabe, o dinheiro, graças a Deus, permitia também. E hoje também não estou mal, graças a Deus também tenho minha casa, tenho uma condição razoável. Mas gostaria de construir coisas maiores. Mas também seria um plus, assim, não é que eu precise. Sim, que se acontecer é legal, mas... né? Exato. Não é algo que falte para você chegar num ponto. Eu não tenho necessidades tão absurdas, graças a Deus. Eu consegui me estabelecer economicamente, financeiramente, sabe? Eu tenho uma família também bastante em condições boas, né? Então, assim, legal isso, né? não me falta nada, né? Tem muitas coisas para construir, né? Para concretizar, obviamente, sempre vai ter. Isso aí não para. Sempre vai ter, mas assim, eu me sinto realizado. Mas, como eu disse, eu estabeleci metas, né? Eu tenho metas na minha vida, como uma delas é o meu projeto, que é uma coisa que eu já estou realizando. Eu gosto de falar isso porque o projeto não se trata de onde eu vou chegar ou o que eu vou fazer com ele, senão eu poder me propor ele já é a minha realização, sabe? Eu sempre quis fazer o projeto. Então a minha satisfação mora em fazer, não no que ele vai se tornar. Ele vai se tornando, ele vai se transformando no tempo todo. Mas é uma coisa por ele mesmo. O projeto era uma coisa, hoje é outra, sabe? Vai ser outra daqui pra frente. Todo dia muda. Ele vai se transformando. A minha ideia era botar tabelas de basquete na quadra. Hoje tem 7. E pretende ter mais? A ideia não era botar escolinha a princípio, e já tem 5 ou 4 escolinhas. E tem lugar, tem como ter mais? Tem como botar umas 15 tabelas mais assim. Essa é a meta? Essa é a meta. Todas as quadras assim vai ter que ter basquete. É o objetivo. E todas as crianças que fizerem parte do meu projeto têm que ter uma bola de basquete. Essa é a minha meta de vida. Mas é como eu estou dizendo, é uma meta. Não é uma razão de viver. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu vou em busca desse tipo de coisa. Você tá trilhando, que é um plus na minha vida, sabe? Claro, uma coisa que eu gostaria de realizar, mas que também não é uma coisa que me falta, sabe? Que é através daí que eu vou me sentir realizado. Não, vai ser uma coisa que eu vou concluir mais na minha vida, que eu quero fazer. E eu sei que eu posso, sabe? São coisas, são metas que você estabelece, que você acredita que você é capaz de realizar, e eu sou capaz de realizar isso e vou realizar. Não, com certeza absoluta. É o que você falou, você hoje é um cara extremamente realizado, já passou até muito mais do que imaginava. O projeto realmente é isso, ele vai acontecendo, é uma coisa natural. Tenho certeza que vai chegar muito longe, se Deus quiser, até por tudo que você representa para o esporte. Tenho muita vontade que isso chegue cada vez mais longe, porque eu vejo potencial no nosso país, vejo potencial no esporte, quero ver brigando na Olimpíada, quero ver campeonatos, não só no basquete, como em diversos outros esportes, mas é muito bacana ouvir tudo isso e dá para sentir até o peso que tem, né, dessa trajetória. E dá para ver que quando ele também fala, ele fala brilho nos olhos, né? Você fala, a vida, né, cara? Uma vida, é o que você falou, é uma vida em prol do basquete, é uma vida que você dedicou e que, graças a Deus, você, com todo o seu empenho, com todo o seu esforço, você conseguiu ter frutos disso. Porque você conseguiu, como você falou, você desbravou. Porque era um lugar onde não existia, porque é diferente de ter algo que já existe, você vai ser mais um que vai conseguir. Não, você meio que foi criando as oportunidades. Não tem porta, eu vou pela janela, irmão, mas eu vou chegar. E isso é muito bacana, ter esse marco no esporte. Então é sensacional. Agora, mais 2 coisas que eu tenho para perguntar aqui para você, que você tocou na palavra família. Então, você sempre teve o apoio? Como é que funcionava isso na sua vida e na sua carreira? Então, foi minha mãe que me colocou para jogar basquete, né? Foi ela que iniciou esse interesse pelo basquete. Eu tinha 14 anos. Então, ela, através de umas amigas, ela disse, né? Eu sofri muito grande, podia jogar basquete e tal.
E ela se empenhou, ela me colocou no clube do Botafogo. Minha mãe era empregada doméstica. Eu lembro até hoje que era R$ 81 a mensalidade. Eu descobri isso. E eu lembro que eu fiz 3 aulas. Quando eu descobri quanto custava, eu pedi para sair. Ela não te falou que ia pagar para você? Eu descobri, porque eu fui com ela no dia que ela foi pagar, né? Ela foi pagar a mensalidade e eu vi, né? Eu acho que ela não percebeu, ela não tinha ideia do que aquilo me afetaria, né? Sim. E me marcou, porque eu E você sabia que poderia fazer falta, né? Não, Porque para minha as pessoas terem ideia, R$81 naquela época, como Naquela fosse época. R$200 hoje. Isso, isso há quantos anos o atrás? salário mínimo era de R$ 200, sabe? Era um salário mínimo de R$ 200, minha mãe pagava 81 para fazer basquete. Então, tipo assim, eu sempre foi, minha mãe me criou sozinha, meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade. Então eu sempre soube que a nossa vida sempre foi uma dificuldade. Quando eu fiz 10 anos, minha mãe me tirou da massinha, sabe? Porque ela achava que eu ia virar bandido, porque eu era um jovem muito rebelde, então ela deu a casa dela de graça. Eu fui morar no meio do mato. Então assim, minha mãe sempre teve muitas dificuldades para poder me dar o mínimo, né? Então eu sempre fui muito consciente desse esforço que ela fazia e percebi que o basquete não era uma coisa que naquele momento era importante para mim. Era mais importante saber que minha mãe não estava gastando aquele dinheiro com aquilo, sabe? Que era uma coisa que eu não gostava tanto. Então eu participei 3 dias, 3 aulas e saí. Só que aí, quando eu voltei, eu morava em Niterói nessa época, mas minha mãe vendeu a casa para me tirar da Rocinha. E aí minha mãe não desistiu, ela foi para outro lugar, enfrentou uma fila de 4 da manhã até meio-dia, para me colocar no carro Martins, do Botafogo, do Botafogo de Niterói. Só que lá já era um projeto social, era de graça. E ela foi lá, ficou na fila e conseguiu a vaga para mim. E aí eu continuei, fui treinar lá com o Caio Martins também. E sempre te apoiou, então? Sempre me apoiou. Sempre me apoiou. Isso aí é extremamente fundamental, né? fundamental. Porque às vezes a família pensa, vai pro esporte, não vai ter futuro. Ainda mais um esporte que não é valorizado, né? Principalmente o basquete. Ela ficou lá na fila e conseguiu a vaga, eu comecei a treinar, mas assim, eu nunca fui um jovem muito gente boa, eu era meio rebelde, tá ligado? Eu saí na porrada, eu fiz curso da escola, da mesma escola, no mesmo ano, sabe? Então assim... Tu tinha consciência disso? Porque eu nasci num lugar mais difícil, né, cara? Eu nasci na favela, sabe? Eu tinha que... Minha mãe trabalhava muito. Tinha que sobreviver, né, cara? Eu passava o dia inteiro na escola. Aprendeu a ser safo desde muito cedo. O moleque da escola era um rebelde, tá ligado? Então eu tinha que aprender a me defender naquele meio. Então assim, hoje as pessoas não entendem porque um jovem da favela é mais rebelde, que é óbvio. Essa é a realidade dele, hoje ele vive, exato. Então assim, naquele tempo mais ainda. Hoje, ele daquilo ou não, a educação ela tomou outra forma, porque a educação se tornou mais pública. Sim. E se tornou mais aberta. Aproxima mais. Exato, hoje o conhecimento ele é uma coisa mais opcional, ele é uma coisa conduzida. Antigamente o conhecimento era muito chato, muito restrito a um método único de aprender. Hoje você aprende dessa maneira, hoje um pai consegue ensinar um filho, procurando no Google, por exemplo. Entendeu? Então assim, naquela época não, então era muito mais, existia a gangue da escola, a galera do fundo, sabe? Sim. Existia aquela galera mais que fumava. Então isso me causou muita rebeldia e eu era vivendo muita confusão. Minha mãe tentando te tirar da confusão, né? Tanto é que eu era tão rebelde que ela decidiu me tirar, porque ela achava que eu não ia ter jeito. Então foi a única saída que ela encontrou. Você acha, realmente, você acha que você poderia ter seguido outro caminho? Tudo pode ser, né? Tudo pode ser. A família quase toda envolvida com o tráfico e agora morreu, os amigos, alguns morreram também. Então, poderia ser, eu nunca vou saber. Sim. Graças a elas eu nunca vou saber. Então, eu acho que foi bom. Acho que a decisão que ela tomou correta, né? Foi correta, foi positiva, me levou para outros lugares. Abrir outros portos e... Foi o caminho que você conseguiu percorrer, né? Exato. Para chegar onde você chegou. Exato. Já tive situações na favela onde já puxaram arma para me matar, sabe? Já me envolvi em brigas pesadas, em parar em boca de fundo, sabe? Então, assim, também tinha problemas sérios. Já roubei quando era criança, coisas, biscoito em loja de mercado. E tinha noção, né? Já fumava, fumei quando era criança, quando tinha 10 anos de idade, imagina. Então, assim, eu já estava envolvido, já tinha visto arma de perto, já tinha visto tudo isso, essa violência. E essa é a realidade de muita gente, né, cara? Infelizmente aqui no Rio de Janeiro, cara. É muito complicado esse tema, é muito difícil, que muita gente tenta fechar os olhos e achar que não existe.
mas a gente volta no mesmo motivo, nossa história. Né? Se a gente não entender a nossa história do nosso país, como a gente se desenvolveu, né, como tudo isso começou, a gente nunca vai entender o que está acontecendo hoje. Então, a maior maneira de a gente entender o que está acontecendo hoje é a gente conhecer a nossa história. Então, é através da nossa história que a gente consegue fazer um trabalho final assim, é entender como funcionam as estruturas, né? É da educação, é da sua escola, como tratar o jovem, como ele se comporta, o reflexo do comportamento dele dentro de casa, na rua. Então, assim, você precisa entender a sociedade que você vive para você poder ter uma postura equivalente a uma solução, uma possível solução. Então, eu acho que, da mesma forma que a gente exige da sociedade um comportamento melhor, a gente precisa também se exigir um entendimento melhor sobre a sociedade, para que a gente possa encontrar realmente, dentro dos nossos comportamentos, uma solução para o comportamento do outro. Entendi. Porque às vezes a gente se comporta de maneira tão equivocada de como a gente vê os outros se comportando com a gente, tá ligado? A gente é ignorante, sabe? A gente trata as pessoas com ignorância, mas a gente também é ignorante. Então, a gente está no mesmo patamar. Afinal, ninguém está precisando de uma solução. Acho que a gente tem muito mais de se preocupar em entender o mundo que a gente vive, para a gente ser a solução, em vez de ficar... esperar e... porque a gente quer do outro, mas a gente não parte da gente. E assim fica nesse ciclo vicioso que nunca tem fim e não tem solução. Por isso o É projeto. uma visão, muito bacana. Agora, uma outra coisa que eu queria saber, falando de projeto, que você me falou assim que você me viu. Você falou, pô, tem uma quadra legal aqui. Aí eu falei, pô, mas não tem uma cesta, né, pra gente jogar. Aí você falou que pensa um projeto, ele não sabe, ele não tá, para colocar cesta de basquete em condomínios fechados, em quadras que não tem cesta. Como que você quer fazer isso? Você pensa, ou só uma ideia? Então, na verdade, o basquete, ele, na minha maneira de entender, ele é uma oportunidade que a gente tem de trazer educação, conscientização, trazer a possibilidade de que jovens se desenvolvam de uma outra forma. Que a gente possa, através desse pequeno momento do basquete, passar informações que são importantes para a vida dele toda. A nossa sociedade precisa de novas ideias, né? Então o basquete, ele é só a ferramenta, ele é um momento de lazer, de descontração, onde a gente consegue a atenção desse jovem. É um meio para você conseguir conduzir para algo. Exato. Então eu entendo hoje a importância dessas informações, né, dessa conscientização. Infelizmente hoje as estruturas que nós temos, conselho educacional, enfim, ainda são muito carentes com relação a certas coisas que a gente precisaria. Por exemplo, eu acho que na escola deveria ter educação financeira. Por exemplo, com certeza, sem dúvida. Deveria saber o que é economia, deveria saber mais sobre filosofia mais a fundo. A filosofia é uma coisa super chata, porque é ensinado de uma maneira errada. Sim, pode ser a nossa Constituição, saber direitos e deveres, sabe? Existem muitas coisas com relação à educação que falta hoje. Muito arcaico, né? Um processo porque é realmente o que você falou. Parece que nossos avós, nossos bisavós, nossos pais, daqui a pouco nossos filhos vão estar estudando A mesma coisa. Com o mesmo método, da mesma forma. E se você realmente não buscar ferramentas para diversificar e para mudar isso, vai ficar essa situação chata que a gente não consegue progresso. São pessoas bitoladas que não conseguem ter uma visão além do alcance. A pessoa se forma, no ensino médio, né, que a gente chama hoje, o cara não sabe controlar a finança, o cara não sabe como é usar o cartão de crédito, o cara não sabe o que é um juros, o cara não sabe o que é uma Constituição, se ele tem o direito, se ele pode fazer, se ele não pode. E aí realmente fica uma bagunça. Não sabe nem talvez a profissão, o que é uma profissão, o que eu vou trabalhar. Exato, eu acho o basquete muito interessante para isso, porque tira um pouco desse centro e você consegue conduzir para outras coisas e para abrir o leque de oportunidade do jovem, do adolescente, até mesmo do adulto que queira fazer, precisa de um esporte, precisa mudar a vida. Mas legal essa situação dos condomínios, porque realmente não tem. E a visão assim do basquete, ele também unifica as pessoas, né? Dentro do basquete, você é igual, independente se você tem condição, se você não tem, se você vale, se você é branco, se você é de outra cultura, qualquer outra coisa, isso não é importante. As pessoas se relacionam de uma forma muito única, onde cada um tem a oportunidade de se destacar de suas próprias valências de uma forma natural. Se você se dedicar, se você treinar, você vai ter a oportunidade de se destacar dentro daquele grupo, independente da sua condição financeira, social, enfim, cultural. Então, isso é uma forma de a gente estabelecer a igualdade entre todos, né? E dar realmente um mérito diante de uma situação justa.
justa desde o princípio que cada um tem uma deficiência, obviamente, Sim. local, mas enfim, isso também, o basquete 3x3, né, eu entendo que ele tem um fator determinante, que é um potencial, né, que é uma coisa que as pessoas não entendem. Na minha visão, obviamente, eu sou suspeito para falar, porque eu não concordo, obviamente vou puxar a sardinha, mas a verdade é que o basquete 3x3 ele é muito dinâmico, né, e todo esse dinamismo ele proporciona uma maior quantidade de tomada de decisões. Né? Então, automaticamente, o cognitivo é uma coisa que é ativada muito mais constantemente. E a gente sabe que a questão de toma de decisões ele não influencia somente na parte física, é cerebral. Né? Então, os seus estímulos, né? O seu sistema nervoso, ele trabalha numa proporção muito mais acelerada, a sua capacidade de processamento é muito maior. Então, se você cria uma atividade onde esses estímulos são mais constantes, obviamente você vai ter mais habilidade para tomar decisões em diversas áreas da sua vida. Diferente de você fazer um tênis, por exemplo, onde a bola demora um tempo para alcançar um trajeto, você tem todo o tempo para pensar e tomar Você decisão. vai jogar a bola. Obviamente, claro que vai pesar muito mais a parte física do seu deslocamento do que provavelmente a sua técnica para pegar a bola. Então, a ideia é tentar, através do basquete 3x3, ativar também esses estímulos, gerar esses estímulos para acelerar a capacidade desse jogo se desenvolver. Não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, no basquete existe muito discurso dos atletas. A maioria dos atletas de basquete discursam. São pessoas que falam no social, falam da vida dele, falam da educação, falam das universidades, falam da escola. Por quê? Porque eu acredito que isso se deve às suas habilidades cognitivas, né? Aos seus estímulos durante o seu desenvolvimento como atleta, e essa aceleração de estímulos faz com que ele tenha uma consciência maior do que acontece ao seu redor. Né? Então, automaticamente, quando ele chega na sua excelência, ele tem essa capacidade de absorver todo o conceito, todo o processo e poder expressar isso de uma maneira mais clara. Eu acredito que isso também se dá por isso. Obviamente, tem outros esportes também que os caras também falam, mas acho que o basquete tem esse diferencial. A gente tem o Kobe Bryant, uma filosofia própria de treinamento, né? O Mamba Mentality, né? Que é uma maneira certa. O Jordan fala sobre sua metodologia, sobre o seu jeito de ser. Então, assim, são pessoas que se expressam e conseguem resumir de uma forma muito ampla, né, a sua visão sobre o seu ambiente, sobre a sua realidade. Então, eu acho que isso também se deve a essa quantidade de estímulos que ele vai sofrendo ao longo da sua carreira, ele vai se desenvolvendo como ser humano. E como eu te disse, no basquete eles têm resultado porque eles se propuseram, mas se eles se propuserem outras coisas, provavelmente também vai ter essas habilidades mentais, né, psicológicas, fisiológicas, né, desse conceito geral que vai impulsionar ele para um melhor desempenho. Né? Agora, para a gente fechar aqui, cara, um nome, assim, uma inspiração para você, ou desde pequeno ou agora também? Cara, minha mãe é a minha maior inspiração. Né? Minha mãe é a pessoa que eu mais admiro nesse mundo por tudo que ela fez, por toda a coragem que ela teve até hoje, né? Minha mãe, ela desde que eu tinha 13 anos, ela teve uma crise de transtorno bipolar, não sei se vocês sabem o que é. E durante todo esse processo, ela teve crises anuais, muito sérias, tomando remédio muito forte, sendo internada à força muitas vezes, passando por situações extremamente difíceis, e todas as vezes que ela foi para essas situações, ela recuperou. E eu não estou falando de 1, 2, 3, nem 10 vezes, nem 20, nem 30, são muitas. Durante muitos anos da vida dela, ela sempre teve essas crises, sempre retornou. E até hoje ela toma remédios fortes, como uma pessoa normal tomaria. E sempre manteve o seu espírito de luta, de fazer suas coisas, de ser independente, mesmo sendo afetada fisicamente, né, por esses medicamentos destrói o seu corpo. Ela ainda consegue resistir, né, e continua com o meu pensamento de progresso, sabe? Então, assim, é a pessoa que eu mais admiro nesse mundo. Mandar um abraço para ela aí. Ana Maria Silva de Souza, ela sabe, todo dia. Aí, Ana Maria, mulher guerreira aí. Parabéns pelo filho também, né? Pelo filho, pela criação, por ser sempre obstinada, por ser guerreiro o tempo inteiro, por lutar às vezes por condições que são inerentes à sua própria vontade, justamente pensando lá na frente. E esse lá na frente agora chegou, tá chegando cada vez mais, você continua realizando e, cara, isso é... E conseguir ouvir, ter você aqui, você trouxe visões que eu nunca tinha ouvido. Você nunca tinha
vivido, nunca tinha parado para observar essa questão cognitiva que você falou, questão de uma outra visão do esporte, porque realmente, às vezes a gente fica muito lado e pensa, o esporte é só isso aqui, é só o esporte, mas É só a bola na cesta. ele engloba diversas questões sociais, culturais, Que muita gente psicológicas, não que sabe. a gente não Imagina, imagina, realmente isso é um conhecimento, uma vivência sensacional que você conseguiu trazer. E você pode perceber que você trouxe pra gente, conhecimento a gente vai lá Os Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos deixou isso muito claro lá atrás, né? Eles são referências no esporte, e o esporte universitário e o esporte escolar andam junto com a educação totalmente, e eles continuam se desenvolvendo, continuam sendo potência, e ninguém ainda percebeu que existem essas estruturas montadas desde a sua base, e que o esporte tem sim o seu fator aí predominante nessa manutenção, né, do poder, né? Infelizmente o Brasil ainda não se agarrou, né? É uma coisa que é tão óbvia, né? Desde as escolas universitárias com as bolsas de estudos, está extremamente atrelado à questão da perseverança, do lutar, do conquistar, do trabalhar, do trabalho, né, da dedicação. Sim. E tudo isso atrelado à educação está fazendo com que ótimos profissionais de diversas áreas já saiam, já se tornem profissionais com espírito de trabalho, de luta, de dedicação, de determinação, sabe? Então, assim, os caras estão criando potência o tempo todo através do esporte, e a gente ainda continua tratando o esporte como uma ação social, sabe? Como uma ação de caridade, vamos lá botar o jovem para ele se divertir, sorrir, porque ele é muito triste. Não, cara. Não é isso. Não, acho que é mais que isso, é isso também, mas é muito mais que isso. O esporte é uma oportunidade de mudar a nossa sociedade de verdade, de fazer jovens, homens muito mais poderosos, muito mais potentes, com muito mais capacidades e habilidades para enfrentar os desafios e criar soluções para que novos possam chegar muito além, sabe, deles. A gente tem que usar o esporte como essa ferramenta realmente de desenvolvimento social, porque ele é isso. A gente não pode pegar e dar uma bola para o moleque e ficar olhando ele jogar uma pelada. Não, a gente tem que preparar ele tecnicamente, fisicamente, psicologicamente, para ele ser o melhor atleta, porque ele vai ser o melhor profissional, ele vai ser o melhor pai, ele vai ser o melhor empresário, ele vai ser o melhor tudo. Ele precisa ter essa referência desde a base. O esporte é uma ótima ferramenta para a gente simular a realidade do dia a dia. No esporte você trabalha a coletividade, no esporte você trabalha a perseverança, no esporte você desenvolve suas habilidades, no esporte você aprende a perder, a ganhar. Você sabe onde você errou e você sabe como recuperar. Quer dizer, tudo o que acontece dentro de um jogo é o que vai acontecer na sua vida. E você tem a oportunidade de ver aquilo ali de uma forma saudável. Porque quando acabar o jogo você vai continuar tendo teto, vida e a oportunidade de acordar no outro dia zerado e fazer tudo aquilo de novo. Assim, é a nossa solução, é a minha maneira de ver a solução de muitos problemas, não todos, obviamente, e eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Para que a gente consiga alcançar isso cada vez mais. Exato. É a vontade. E só uma curiosidade agora, eu falei que a gente ia ver já umas 5 vezes, né? Mas, cara, discreto. Por que o discreto? Cara, o discreto é muito antigo, mano. O discreto veio quando eu comecei a jogar basquete de rua, né? Como eu te disse, comecei a praticar nos parques públicos. Um time que fazia apresentações, tipo o Harlem Globetrotters, eu vou falar Harlem Globetrotters, né? Não. Harlem Globetrotters é um time americano, que tem uma história bem bacana também, não vou me prolongar, porque senão a gente vai ficar estendendo aqui, mas era um time que se apresentava e naquela época os Estados Unidos o esporte não era para negros, era só para brancos, né? E aí depois o Harlem Globetrotters se tornou muito popular, porque os caras eram muito bons e começaram a fazer apresentações em locais, né, com as suas habilidades. Isso tornou o time mais famoso, inclusive é o time mais antigo do mundo. Enfim, resulta que esse time fazia habilidades, fazia obras de cabote, visitava hospitais, visitava escolas, fazia sacanagem. Apresentação, né? Uma apresentação. E eu não sabia rodar a bola no dedo, não sabia fazer aquelas coisas com a bola e tal. Então eu sabia jogar. Eu só sabia enterrar. Era o cara que enterrava, que pulava e saltava. Então eu fiquei discreto por isso, porque quando a gente ia num lugar onde não tinha tabela, eu ficava olhando, sabe? Entendi. E aí todo mundo se botava o apelido. Um já tinha, outros que não tinha, eu colocava ali mesmo. Aí pegou. Aí eu decidi botar discreto. Aí foi pra vida. Foi pra vida. E aí o discreto foi conhecido na rua, e aí todas essas coisas foram acontecendo. Nada discreto, as coisas não aconteceram. Mas o nome... Não, bacana a pergunta, porque realmente a gente pode até ter uma ideia quando a gente ouve, mas depois de toda essa história,
A gente fala, irmão, não tá batendo, não tá. Tem nada de discreto. Tá coincidindo as coisas. E o tamanho também, todo lugar que eu chego é discreto. Porra, tamanho. Porra, não tem como, né? 2 metros. 2 metros de altura. Pô, show de bola, show de bola. Tem mais alguma coisa para falar? Cara, não agradecer aí pelo trabalho de vocês, desejar muita sorte aí. Eu acho que vocês poderem propor, eu acho que vai de encontro ao que a gente tem conversado, né? Que cada um tem as suas ideias, botando elas em prática. Eu acho que tudo isso aqui que aconteceu, eu acho que é fruto da dedicação do trabalho de vocês. Obrigado por me permitir participar desse processo. Nós que agradecemos da também criação ter de aceitado. vocês aí. E sucesso total, vamos junto nessa missão aí, fazer a nossa parte e vamos pra cima. Vamos embora, uma quadra. Dá um tchauzinho pra rapaziada. Valeu, rapaziada. Basquete 3x3. Isso aí. Fala galera do Triplay, beleza? Hoje apresentamos mais um Fala Aí. Hoje especialmente com o Leandro Discreto, que de discreto não tem nada, vocês puderam acompanhar a história. Mas, pô, um papo muito bacana. Então, o que a gente sempre pede pra vocês, não deixar o joinha no vídeo, curtir ajuda bastante a gente, compartilha com todo mundo, tua família inteira, para conhecer cada vez mais esse esporte maravilhoso que vai abrir cada vez mais portas no nosso país, tenho certeza disso. Então curte, compartilha, ativa o sininho para todas as notificações e todos os vídeos vocês ficarem sabendo e continua acompanhando que toda quinta-feira tem vídeo novo. E o mais importante, não deixe de se inscrever no canal. Exato, não exato. deixe de se inscrever, compartilha para todo mundo, faz o vídeo chegar para todo mundo. E é isso, galera. Obrigado aí. Vambora!